paz do nosso Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos nos colocar de pé, de igreja. Chegou o momento de nós cultuarmos ao nosso Deus. Em unidade, nós glorificarmos o seu santo nome. Em nome de Jesus, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui. Nessa noite nós temos muitos visitantes. Então, os visitantes, levantam as mãozinhas assim. Glórias a Deus pela sua presença. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nós vamos iniciar essa noite com um louvor maravilhoso que ele fala da maravilhosa graça. Meu querido, minha querida, você só está aqui porque existe uma porção de amor, de graça sobre a sua vida. Você está aqui porque Deus te escolheu, porque Ele te amou primeiro. Então, que nesse momento nós possamos render louvor e adoração ao nome, sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Amém? Cumprimento quem está do seu lado. Declare as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Amém?
Que Ele faça, que Ele mude, que Ele transforme, para que nós sintamos a plenitude do nosso Deus. Naquele momento, aquele que veio preparado com o seu dízimo e oferta, entregue ao Senhor. Mantenha a sua lealdade daquele que nunca falhou diante do Senhor. O amor dele está sobre a sua vida. Amor.
te louvar e te engrandecer, porque Tu, Senhor, és a nossa fonte. Tu, Senhor, és a fonte de vida em nossas vidas. Tu és a fonte do amor, a fonte da santidade, a fonte da paz, a fonte da alegria. Senhor, eu quero te louvar, porque essa igreja, Senhor, essa igreja tem fluído as tuas águas aqui nesse meio. Eu te louvo, Senhor, pelo teu poder, eu te louvo pela tua unção sobre esse lugar, eu te louvo por cada propósito que aqui está presente nessa noite. Papai, vem sondar cada coração. Vem, Senhor, derramar, Senhor, das tuas águas de vida. Enche, Senhor, cada um com teu rio. Vai lavando, Senhor. Vai restaurando os corações. A tua palavra declara que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Vai com esse teu rio, Senhor, tirando tudo aquilo que foi poluído. Tudo aquilo, Senhor, que tenta, Pai, restringir o fluir do teu rio de águas vivas, Pai, vai limpando os corações. Vai abrindo, Senhor, todas as barreiras. Vai abrindo, Senhor, todo impedimento com a tua mão poderosa. Vai abrindo, Senhor, toda e qualquer barreira que foi levantada contra os casamentos, contra o relacionamento de pais e filhos. Vai abrindo, Senhor. Vai abrindo com teu rio de paz. Vai abrindo com o teu rio de amor, Senhor. Coloca no nosso coração as tuas águas, Senhor, onde nada que não te pertence permaneça, mas que o teu fluir, a tua água corrente, Senhor, venha, Senhor, ser livre em nossas vidas. Que nós não impeçamos, Pai, o teu fluir, porque nós queremos mais e mais da tua presença. Nós queremos, Senhor, manifestar o teu rio de tal maneira que cada um que está à nossa volta, os nossos vizinhos, Senhor, vejam, Senhor, a tua mão poderosa sobre as nossas vidas. Agora, Papai, fala aos nossos corações. O Senhor nos encheu, Pai. E eu peço agora que o Senhor esteja derramando da tua graça sobre o teu céu. E que o Senhor esteja operando para que cada coração aqui seja um terreno fértil, Pai. Para que a tua palavra, Senhor, a tua semente poderosa venha germinar e gerar grandes frutos nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, flua em nós, através de nós. Em nome de Jesus, usa as nossas vidas, frutifica em nossas vidas, do mais jovem até o mais experiente. Que nessa noite nós sejamos movidos pela unção. Em nome de Jesus, é que eu oro e agradeço. Pode ser sentar, igreja. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus. Amém, igreja? Hoje o pastor deixou eu responsável para trazer a mensagem nessa noite. Deixa eu tomar um pouquinho de água para essa. Eu sempre falei assim, pai, quando eu for pregar, eu gosto de colocar um fundo musical, eu deixo mais calmo. Eu não sei vocês, mas sempre quando eu vou orar em casa, eu coloco um fundinho musical. Me deixa mais tranquilo, mais relaxado, eu consigo, parece até que conversar com Deus até melhor. O pastor ele deixou responsável, como eu já falei. Então assim, irmãos, deixa eu tirar aqui, eu gosto de andar. Judeu aqui, ó. Eu não gosto de ficar parado. Irmãos, essa semana nós estávamos vindo aqui para a sala de oração na segunda-feira. E estava eu, o João e a Esther. O João é o irmãozinho dela, para quem não sabe. E aí o Joãozinho falou assim: eu estou de férias. E eu fui hoje na casa da minha a patroa da tua mãe, né? Isso, a patroa da minha mãe. E lá tem piscina, eu curti a piscina, depois eu dormi o dia inteiro. Aí a Esther falou assim: nossa, que maravilha, que beleza ser criança, né? E aí eu falei assim: olha, realmente é muito bom ser criança. Só que eu falei assim no carro: só que eu queria ser uma criança com um pensamento de adulto. Porque uma criança com pensamento de adulto, eu sei que, gente, não vai ter isso, mas eu queria ser uma criança com pensamento de adulto. Por quê? Porque eu queria fazer muitas das coisas que eu não fiz quando eu era mais jovem. Uma das coisas que eu queria fazer desde pequeno, levar todos os meus amiguinhos para a igreja. Por quê? A gente leva os amiguinhos para a igreja quando é pequeno? Leva. Mas a gente quer brincar quando a gente é criança. Quer brincar, quer fazer outras coisas. Não quer ficar convidando para ir na igreja. É criança é assim mesmo. E eu falei assim, eu queria estar mais conectado com o Senhor nosso Deus. Eu queria estar mais íntimo com Ele, eu queria estar mais próximo dele, porque eu ia ser um pensamento de criança. E eu falei assim, e outra coisa que eu queria ser como criança, mas com pensamento de adulto,
porque o tempo passa rápido. E quando a gente vê, a gente já é adulto. E quando o tempo passa rápido, a gente vê tantas coisas que a gente podia ter feito melhor. E olhando por isso, sobre piscina, sobre profundidade, Aí eu também pensei, criança na piscina, o Joãozinho na piscina, mas a piscina que tem lá é uma piscina de adulto. Eu falei, mas isso é perigoso, né? Ele vai se afundar, vai se afogar lá e tal. E aí, nessa semana, eu falei, Deus, o que eu trago para a igreja? Eu sempre falo que a pregação ela tem que tocar o coração primeiro do pregador, para depois tocar o coração da igreja. E eu falei assim, Deus, o que eu trago para a igreja? E aí o Senhor me lembrou dessa situação que aconteceu. Aonde eu quero chegar com isso? Como falou de água, como falou de piscina, como falou de crianças, vão entender no meio da pregação. Hoje eu quero falar sobre intimidade com Deus. Os níveis de intimidade com Deus. Em qual nível você se encontra de intimidade com Deus? E aí eu vou falar hoje sobre Ezequiel. Ezequiel, para quem não conhece, ele foi um profeta, ele teve uma visão onde um anjo do Senhor mostrou para ele um templo, e mostrou para ele saindo água desse templo. E por onde ele caminhava, a água começava lá nos pés, lá no tornozelo, e a água ia subindo de nível. E com base nessa história é que eu quero falar com vocês hoje. Irmãos, abrem em Ezequiel 47. Ezequiel fica entre Jeremias e entre Daniel. Ezequiel 47. Fica um pouquinho para frente do meio da Bíblia. Ezequiel, capítulo 47. Todos acharam? Para vocês entenderem um pouco do contexto de quem foi o profeta, além do que eu já falei, ele, nesse período que está aqui, desse livro de Ezequiel, ele foi levado cativo para a Babilônia. Ele mais uma grande parte do povo de Israel. Ele foi levado cativo para a Babilônia como escravo. E os babilônicos, eles destruíram o templo de Jerusalém. Destruíram o templo que vocês também conhecem como o templo de Salomão. É o templo onde o povo de Israel adorava o Senhor. Então ele está num período triste, porque foi um período onde a cidade foi destruída, o templo foi destruído. E lá entre o capítulo 40 ao 46, o Senhor, através do mensageiro, que é um anjo, algumas Bíblias vai estar escrito homem, algumas vai ter escrito anjo, mostrou para ele como seria o templo de Salomão no futuro, todas as medidas, os tamanhos, as salas que ia ter esse templo, porque ele está no período que o templo foi destruído, então ele está triste. E aí um anjo do Senhor começa a guiar ele no meio desse templo, e falando, aqui vai ser isso, aqui vai ser aquilo, isso aqui tem que ter tantos metros, isso aqui tem que ter tanto de altura. E aí no capítulo 47, que é onde nós vamos entrar, ele leva o profeta Ezequiel para o lado de fora e começa a mostrar uma outra visão para ele. E é onde nós vamos ler agora. Então Ezequiel 47. Vocês estão comigo, irmãos? Até que vocês conseguem entender? Amém. Amém. Então vamos lá. Um homem me levou, então igual eu falei para vocês, pode ter sido um anjo aí. O homem me levou de volta até a entrada do templo. Debaixo da entrada saía água que corria na direção do leste, pois o templo dava frente para esse lado. A água corria por baixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Então o homem me fez sair da área do templo pelo portão norte e me levou pelo lado de fora até o portão que dava para o leste. Um riacho saía do lado sul do portão. Jorge, não entendi nada. Falou norte, sul, leste, oeste. É muita coisa para mim. Vou resumir para vocês esses dois capítulos. Fala muito desses dois versículos. Pensa o seguinte: tem o templo do lado leste. Do lado leste aqui, né? Norte, sul, leste. Do lado leste tem o Mar Morto. Mas ele não é um mar, tá, gente? Ele é tipo um lago. Mas então eles mostram como o Mar Morto, porque é um mar que tem muito sal. É um lago que tem muito sal e lá não tem vida. Para vocês terem noção, o Mar Morto é o lago mais salgado da terra. Não há nenhuma bactéria que sobrevive no Mar Morto, nada. Simplesmente. O templo, o rio que saía do templo, saía em direção ao lado leste, onde estava o Mar Morto. E do lado oeste tinha
o mar Mediterrâneo. Beleza? Só para resumir tudo que ele falou ali, norte, sul, leste, oeste, sul. Continuando, versículo 3. Com a sua vara de medir, o homem mediu 500 metros, em alguns vai estar 1000 côvados, na direção da correnteza, para o leste. Ele me fez atravessar o riacho ali, e a água chegou aos meus tornozelos. Em seguida, ele mediu mais 500 metros, e a água subiu até os meus joelhos. Mais 500 metros, e a água chegou até a minha cintura. Finalmente, mediu mais 500 metros, e o rio era tão fundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nado. Aí ele me disse: homem mortal, preste muita atenção em tudo isso. Então o homem me levou de novo para a margem. Quando cheguei lá, vi que havia muitas árvores dos dois lados. Então ele me disse: esta água corre para o leste e desce até o rio Jordão e até o Mar Morto. Quando entra nesse mar, ele faz com que a água salgada do mar vire água doce. Em todo lugar por onde esse rio passar, haverá todo tipo de animais e de peixes. O rio fará com que as águas do Mar Morto fiquem boas, e ele trará vida por onde passar. Desde a fonte de Gedi até a de Eglaim haverá pescadores na praia do mar, e ali estenderão as suas redes de peixes, como no mar Mediterrâneo. Mas nos brejós e nos charcos a água não ficará boa, essa água virá para ser produção de sal. Nas duas margens do rio crescerão árvores frutíferas. Só um pouquinho. Pega aqui, Robert, para ver essas pirinhas aqui. Nas duas margens do rio crescerão árvores frutíferas de todo tipo. As suas folhas nunca murcharão. As suas folhas nunca murcharão, e as árvores nunca deixarão de dar frutas. Darão frutas todos os meses, pois são regadas pelo rio que vem do templo. As frutas servirão de alimento e as folhas de remédio. Amém? Essa visão que o profeta teve é uma visão profética do reino de Deus aqui na terra. Ali onde fala o templo, irmãos, somos nós somos morada do templo do Senhor. Se vocês lerem em Coríntios, não precisa ler aí. Em 2 Coríntios 6,16 diz o seguinte: pois nós somos templo do Deus vivo, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. As águas ali, no caso, irmãos, do profeta ali, a visão é o Evangelho, é a palavra do Senhor. E o rio representa uma vida no Espírito Santo. O que quer dizer isso, Jorge? Além disso aí, em João 7,38 diz o seguinte: Jesus disse: quem crê em mim, no seu interior fluirão rios de água viva. O que quer dizer isso? Se você crê em Jesus e tem um nível de profundidade com o Senhor, um nível de intimidade com o Senhor, aonde você passar, fluirão rios de água viva. Aonde você for, irá fluir do seu interior rios de águas vivas. E aonde há morte, será gerado vida. E aonde será morte, será gerado vida. Então repete comigo: aonde há morte, será gerado vida. Aí fala ali: as folhas nunca murcharão, sempre darão frutos todos os meses. Olha que maravilha, irmãos. O que quer dizer isso? Se nós temos intimidade com Deus, um nível de profundidade grande com Ele, aonde nós passarmos, nós vamos levar vida naquele lugar. Aleluia! Agora eu vou pegar. Ali é tudo introdução para vocês entenderem, porque o Antigo Testamento é um pouco difícil às vezes para entender, né? No rio, níveis. Agora a gente vai chegar mesmo onde eu quero que vocês compreendam. Eu quero mostrar aqui os níveis de intimidade, comparando com a questão do profeta Ezequiel, e aí você vai vendo que nível que você acha que está. No nível do tornozelo, no nível do joelho, no nível da cintura. E aí eu vou começar a dar exemplos de pessoas no tempo de Jesus que tinham aquele tipo de nível. E aí você vai tentando se identificar onde você está. Amém? Então lá no versículo 3 ele diz o seguinte: com a sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza para o leste.
Ele me fez atravessar o riacho ali, e a água chegou aos meus tornozelos. Irmãos, nível de tornozelo é nível superficial. Repete comigo, nível superficial. Nível superficial. Eu gosto de repetir assim para pegar bem. E tinha muitas pessoas no tempo de Jesus que vivia num nível superficial, um nível raso. Eu digo que é um nível bem medíocre, digamos assim. O nível de intimidade que a pessoa tem no nível superficial é muito baixo. Eu não vou pedir para vocês abrirem aí, para a gente poder ganhar tempo. Mas em João 6,2 diz o seguinte: a grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Irmãos, no tempo de Jesus, pelo menos você vai ver, principalmente nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai ver que sempre a multidão seguia Jesus. Aonde ele ia, a multidão ia. Aonde ele curava, a multidão estava lá olhando ele curar. O que quer dizer isso? Vou tentar pegar um pouquinho mais próximo. Vamos lá, estou numa multidão aqui. Jesus curava. O que eles faziam? Uau! Caraca! Jesus curou ali, cara. Esse cara é bom mesmo, hein? Ô louco, curou. Nossa, curou leproso, mano. Caraca, você viu? Está contando essas parábolas. Nunca ouvi umas parábolas como essa. O que quer dizer isso, irmãos, nos dias de hoje? Para vocês entenderem um pouquinho mais. Sabe aquela pessoa que vai na igreja só por causa do entretenimento? O que quer dizer isso? Vou dar um exemplo para vocês, Edmundo. Eu estou pegando, porque eu sei teu nome, já está mais fácil. Ô Edmundo, cara, tem uma igreja que tem um somzão legal, cara. Os caras tocam pra caramba. O cara do violão ali toca muito bem, mas o cara da bateria, cara, apavora. Rapaz, eu sempre vou lá, curto aquele som. E quando vem um pregador de fora, cara, vem um dia um argentino, cara, mexe, vai arrepiar, cara. Esse tipo de pessoa, irmãos, ele vai pelo entretenimento. Ele vai para fazer uma social às vezes. Ele não vai lá por causa de Deus. Ele vai lá porque o som é bom, o pastor que prega é bom. Às vezes ele até olha, ele ouve o pastor e fala: nossa, o pastor falou comigo hoje. Mas sair dali, nem lembro mais do que pregou. Entendeu? Vou dar um exemplo mais fácil do que isso. Quem já assistiu trailer de filme? Trailer de filme, levanta a mão. Muita gente, né? Quando tinha os Velozes e Furiosos, não tem ainda Velozes e Furiosos, é coisa de carro, né? O jovem gosta dessas coisas de carro. Eu ficava assistindo o trailer do filme, porque só o trailer do filme já era emocionante. Vi os carros passar para cá e para lá, eu ficava tudo assim: meu Deus, que filme legal, emocionante. A vida no nível superficial, de multidão e pessoas que gostam de entretenimento, são pessoas que nem trailer de filme. O que quer dizer isso, Jorge? Pensa o seguinte: elas gostam do emocional, elas gostam de viver pequenas frações que o filme tem, mas não estão dispostas a pagar o preço para assistir o filme completo. O que quer dizer isso? Jesus, ele tem muito para nos dar. Ele vai fazer muitas coisas na nossa vida. Só que nós temos que renunciar a algumas coisas. Então, para assistir um filme completo que Jesus pode dar na sua vida, você tem que pagar o preço para isso. Quando você vai assistir um trailer, você vai lá, olha o trailer, é emocionante, vai ver o filme, R$30. Você fala: ixi, R$30 assistir esse filme? Só porque é lançamento? Não, deixa quieto. Pessoas no nível superficial, nível raso, pensam assim: não, o trailer está bom, já está emocionante o trailer. Para que eu posso querer viver o filme inteiro? Isso aqui já está bom, já basta para mim. Você é o capitão, irmão? Amém? Amém? Alguém já foi para a praia? Praia, piscina também? Piscina. Tem bastante gente. Eu vou contar quando eu fui para a praia. Bem rapidão, só para vocês conseguirem entender. Quando eu fui para a praia, a minha mãe sempre falava assim: filho, não vai, fica aqui no raso. Eu já tinha uns 13 anos, ela falava para mim ficar no raso. Eu já sabia nada. Aí imaginei, eu no meio daquelas menininhas, e ela gritando lá na areia: filho, volta, tá muito perigoso. Preto, ela falava assim: meu pai, né? Preto, chama ele para vir pro raso, que é perigoso. Cara, rapaz, eu ficava assim, meu Deus, eu quero ir pro fundo, por que eu vou ficar no raso? Eu sou criança. Então, quando as mães ficam preocupadas para ir no fundo, principalmente criança é bebezinho, por que não vai no fundo? Porque não sabe nadar. E pessoas que vivem no nível superficial, elas são assim, elas não têm maturidade para ir para o fundo. Elas são crianças na fé ainda.
Se nós vemos o apóstolo Paulo exortando em Corinto, lá em 1 Coríntios 3, 1 e 4, ele diz o seguinte: na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Ele está exortando a igreja, irmãos. Tive de falar com vocês como se fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã. Tive de alimentá-los com leite e não com comida sólida, pois vocês não estavam prontos para isso e ainda não estão prontos, porque vivem como se fossem pessoas desse mundo. Então, pessoas no nível superficial, elas são imaturas. Matura. Nível superficial, só quem entretenimento, só quem na igreja por causa do louvor, só quem na igreja. Irmãos, não há nada de errado você estar no meio da multidão ali na passada. O problema é você permanecer nela. É isso que você não pode fazer. E evangelizar um grupo de pessoas, amém, é isso que nós estamos aqui para isso. Mas ficar no meio da multidão, só curtindo, como fosse um telespectador que Jesus faz, isso não pode ser. Nós temos que ter um nível de intimidade muito maior que isso. Muito maior que o nível de tornozelo. Amém? Amém? Versículo 4. Em seguida, ele mediu mais 500 metros e a água subiu até os meus joelhos. Então, não estava mais no pé, não estava mais no tornozelo, estava no joelho. Irmãos, enquanto está no tornozelo, quando você vai numa piscina, numa praia, e está no tornozelo, você consegue controlar normalmente, consegue andar para lá, andar para cá. O que quer dizer isso? No tornozelo e no joelho, você ainda consegue controlar a sua vida normal. Esse nível de intimidade você controla e fala: Senhor, você vai até aqui, daqui para frente cuido eu. No joelho é um pouquinho mais pesado a perna, ou seja, um pouquinho mais difícil. Mas por que é um pouquinho mais difícil? Esse nível é o nível dos carentes. Repete comigo: carentes. Mas Jorge, por que carentes? Em Mateus 9, 18 e 19 diz o seguinte: falava ele ainda quando um dos chefes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer, vem, põe a sua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele e também com seus discípulos. Mais um, Mateus 8, de 1 a 3. Jesus desceu do monte e uma multidão o seguiu. Lembra? Multidão, superfície. Então o leproso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: sim, eu quero, você estará curado. No mesmo instante ele ficou curado da lepra. O que quer dizer isso, irmãos? Carente. Ele sabe quem Jesus é, ele não está no meio da multidão. Ele sabe que Jesus cura, ele sabe que Jesus pode fazer um milagre na vida dele, então ele vai lá, se ajoelha e fala: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar, eu sei que o Senhor pode fazer, eu sei que o Senhor pode me dar um trabalho novo. Senhor, me dá um trabalho novo, Senhor, me dá um carro. Vou dar um exemplo. Uma pessoa pediu oração para comprar um carro. Ela se ajoelhou, orou e pediu um carro. O Senhor deu um carro. E ela falou assim: eu quero um carro que eu quero levar todos os irmãos para a igreja. Irmãos, a partir do momento que ela ganhou um carro, ele nunca mais voltou para a igreja. Esse é o nível carente. Ele só quer de Deus o que Deus pode oferecer na vida dele. Por isso ele é um nível carente. Esse chefe da sinagoga, ele já chegou a se humilhar. Irmão, chefe da sinagoga, de maneira nenhuma ele ia ter um relacionamento com Jesus, nunca. Então ele já teve que se humilhar, chegando aos pés do Senhor, e se ajoelhou, pedindo para que Jesus curasse a filha dele. Ele já se humilhou aí, mas isso é muito pouco ainda. É muito pouco para ter uma intimidade com Deus, só no nível de joelho, só no nível de carência. Lembra aquela música que nós cantamos? Muitos querem suas mãos, mas nós queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, mas só queremos os seus pés. Ou seja, nós queremos se ajoelhar para o Senhor, mas em forma de rendição. Em forma de rendição, dizendo: Senhor, vem para a minha vida, toma conta da minha vida, controla a minha vida. E não só de pedir, pedir, orar só para pedir, orar para pedir. Imagina, Jesus está falando assim: vai lá, ora por mim. Quero ter um relacionamento contigo. E você: Senhor, eu quero um carro, eu quero um emprego bom, eu quero um salário novo, em nome de Jesus, amém. Esse é o nível do joelho, é carência. Só quer Jesus para o que ele pode oferecer.
O que quer dizer isso, Jorge, nos dias de hoje? Crente domingueiro. Repete comigo, crente domingueiro. Crente domingueiro. Aquele que vai na igreja só para bater cartão. Eu vou na igreja, irmãos, nós temos que ir na igreja todo domingo, com certeza. O problema é que você está na igreja todo domingo, mas toda semana você não está em nada com Deus. Não tem nada de intimidade com Deus. Você só é crente na igreja. Aliás, esse nível de joelho é aquele que lê a Bíblia e ora, mas só no dia de culto. Ele não lê em casa. Aí ele fala, não, eu li a Bíblia. Eu li toda semana, mas no dia de culto. Mas na casa dele nem lê, está lá pegando poeira. Esse é o nível de carência que ele tem. É um nível, alguns podem dizer, nível de consagração. Estou lá, estou me consagrando, estou lá todo domingo. Já basta, todo domingo já foi, já bati meu ponto lá. Mas minha semana é eu que controlo, Senhor. Minha semana eu controlo. No domingo eu tiro um tempinho para você lá, leio a Bíblia, oro lá com os irmãos, mas depois disso eu vou para casa. A pessoa que está no nível de joelho na igreja, ele dá dízimo. Ele até ajuda na igreja, mas ele não tem nada de intimidade. Nada. Ele só teve a renúncia da vida dele, ele só teve que se renunciar para vir na igreja toda semana. Toda semana não, todo domingo. Então ele teve que fazer uma renúncia. Ele não está no nível de tornozelo, que ele faz o que ele quiser. Ele ainda vem no domingo. Ele só renunciou isso na vida dele. Um dia da semana para vir no domingo. Esse é o nível de carência. Amém? Alguém quer esse nível de tornozelo, nível de joelho aqui? Não, misericórdia. Ninguém quer. E eu não quero e nem quero que vocês sejam. E? Não, tá bom, dá para vocês pegar aqui. Não está cortando, mas está tranquilo. O nível de tornozelo. Ei, som. Eu vou pegar aqui, ó. O nível de tornozelo era fácil, ele controlava do jeito que ele queria. O nível de joelho ficava um pouquinho mais complicado, mas ele ainda continuava controlando a vida dele. Mas Jorge, eu vi ali que tem um nível de cintura, algumas bíblias vai dar nível de lombos. Ainda no versículo 4, parte B. Mais 500 metros e a água chegou até a minha cintura. Então até aí já deu 1,5 km. Irmãos, uma coisa. Você percebe que ele fala 500 metros, certo? Não, ele não fala 1 metro, ele não fala um passo. Ou seja, a nossa vida sempre é uma vida de renúncia. A gente tem que renunciar a coisas na nossa vida para servir ao Senhor. Então quando ele falou 500 metros, é 500 metros, irmão. É bastante. Agora me diga, você conhece algum rio que você anda 1,5 km e ele ainda dá mais fácil? Você conhece um rio que você anda 500 metros e ele ainda dá no teu tornozelo? Não, né? Você conhece algum rio que você anda 1 km e ele ainda dá no teu joelho? Não. Por quê? Isso aqui é renúncia, irmão. Você tem que caminhar todo dia. Alguns reclamam do processo da vida. Não, mas Jesus, eu fui numa igreja, eles falaram que profetizaram na minha vida que eu seria um homem de futuro, um homem que ganharia muito dinheiro, teria 3, 4 filhos, mas nada está acontecendo. Não, mas está nada acontecendo por quê? Você se mexeu para isso? Você fez alguma coisa para acontecer isso? Irmãos, profetizar, a gente profetiza na vida, mas se você não dá o primeiro passo, não adianta nada. Não adianta nada. Entendeu? Aí uns reclamam, não, mas minha vida está difícil, minha vida tem isso, minha vida tem aquilo, está difícil servir esse Senhor. Eu falo o seguinte, meu pai falou na pregação passada, eu vou complementar o que ele disse. Algumas pessoas quando vão para a igreja e começam a servir o Senhor, eles acham que a vida dele está difícil. Ah, mas olha, eu bebia, eu festeava a noite inteira, madrugada dentro, eu não consigo mais fazer isso. Sabe por que você não consegue? Porque o Espírito Santo está falando, viu? Isso não é mais para você. Amém. E aí ele começa a ver que não é para aquilo para ele, só que ele não quer renunciar àquilo ali. Antes, ele não percebia que ele estava fazendo tudo aquilo errado. Mas agora o Espírito Santo revela para ele e ele começa a ver como era o lixo da vida dele antes. Entendeu? Como que era ruim a vida dele antes. E aí alguns vão para frente, continua os 500 metros, e outros começam para trás ou ficam ali parados. Difícil, né, irmãos? No nível de cintura, irmãos, é um nível de santificação. Santificação é um nível onde você
tem a transformação do seu caráter. Então lá, nível de cintura, já passamos do joelho, nós estamos na cintura. O que é o nível de cintura? Nível de santificação. E nível de transformação de caráter. Eu coloquei 2 que eu já vou explicar para vocês. Por que nível de santificação? Irmãos, nesse nível, ele já renunciou mais um pouco. Ele até vem numa célula, né? Ele ora mais. Ele não ora só na casa, ele ora na casa dele. Ele lê a Bíblia, ele quer conhecer o Senhor mais um pouco. Ele não quer ficar só no ABC, só no básico, no A, E, O. Ele não quer ficar só nisso, ele quer ir mais longe, mais longe, mais longe. Mas por que eu falei também transformação de caráter? Lá em Romanos 12:2 diz o seguinte: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é não se amoldem? Não entre na forma do mundo. O que quer dizer isso? Quem quer dar um chute aí? O que é não se moldar ao mundo? Modelo do mundo. Irmãos, transformação de caráter, transformação da sua mente. O que quer dizer isso? Você pode queimar por dentro, querer mais e mais, Senhor, mas se você não mudar a sua mente, nada adianta. Você tem que dizer aqui, ó, Senhor Deus, transforma a minha mente, transforma o meu caráter. A pior coisa que tem é quando você chega numa igreja e o cara está assim, ó. Ai, hoje podia ter chovido. Ai, hoje podia ter dado sol. Ai, eu não gostei da voz do Jorge. Ele desafina toda hora. Transformação de caráter não teve nada. O que ele está fazendo na igreja? Entendeu? Transformação de mente, transformação de caráter. Não se moldem com o mundo. Você começa a ter que filtrar. Você começa a filtrar. Ó, isso aqui é bom para a minha vida. Isso não é. Isso aqui eu tiro. Isso aqui é bom. Isso aqui não é. E aí você começa a pedir sabedoria ao Senhor. Senhor, dê sabedoria. Para que eu consiga ver alguma coisa. Às vezes eu não sei se aquilo está errado ou não. Mas o Senhor, através do Espírito Santo, começa a me dar sabedoria. Para saber se aquilo está certo ou não. Eu até falo assim, começo a orar, Senhor Deus, tira as escamas dos olhos. Às vezes a gente está achando que aquilo está certo, mas não está certo. E aí o Senhor revela se está certo ou não. Eu falo o seguinte, aqui ele não pode ter o espírito de Gabriel. O que é o espírito de Gabriel? Já viu aquela música da Gabriela? Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela, sempre Gabriela. Em nome de Jesus, que não vai acontecer isso aqui não. Deus me livre. Tá certo, tá certo. Tem um livro, irmãos. Deixa eu pegar aqui, peraí. Eu estou lendo um livro, ele é muito bom. Você já ouviu isso aqui? Metanoia. Já ouviu falar? A cura está em sua mente. Irmão, esse livro é muito bom. Olha lá, filma aí. Eu estou no comecinho dele ainda. Eu parei um pouquinho para preparar a pregação e aí eu ainda não dei continuidade nele. Mas semana que vem eu vou dar continuidade. O que ele quer dizer no começo? Você tem que trabalhar a sua mente. Existem pessoas, irmãos, ele fala no começo que é neuroplasticidade. O que quer dizer isso? O nosso cérebro ele é como um músculo. Ou ele atrofia, ou ele exerce mais ainda. Se o seu músculo, que é o nosso cérebro, ele tem linhas neurais dentro da nossa cabeça, ele tem várias linhas neurais. Eu não entendo muito medicina, mas o Robert ali, que trabalha com medicina, conhece mais que eu. Quando eles fizeram um experimento seguinte, eles colocaram uma pessoa para fazer malabarismo. Malabarismo. E fizeram não sei se é ressonância que fala, Robert, é ressonância que fala isso. Fizeram uma ressonância antes e depois. Depois que ele fez, as linhas neurais dele estavam muito mais ativas, porque ele aprendeu uma coisa nova. Onde eu quero dizer com isso? Se na sua vida espiritual você vive na igreja como um chato, um rebelde, um depressivo, uma pessoa que só pensa em tristeza, sabe o que acontece com as linhas neurais? Elas travam, elas atrofiam. E aí fala aqui no começo do livro, que eu vou ler porque eu sempre esqueço o nome. Sinapse. Sinapse, não sei nem o que é direito. Sinapse.
Aqui, ó. Vou ler para vocês que fica mais fácil. Se tivermos pensamentos pesados, dolorosos o tempo todo, embrutecemos o raciocínio. Ódio, amargura, inveja e ciúmes envenenam as conexões e fecham as portas da inteligência do seu cérebro. O que quer dizer isso? Irmãos, infelizmente vocês estão ficando cada vez mais burros. A todo momento que você pensa em ódio, tristeza, você trava o teu cérebro. E aí você não começa mais a evoluir. O que quer dizer isso mais? Se na sua vida espiritual você só pensa em tristeza e não cresce, você atrofia, o seu cérebro atrofia. E às vezes quando já está mais velho, e quanto mais velho você fica, o teu cérebro vai atrofiando mais ainda. A pessoa até quer ficar melhor, quer ficar feliz com ela mesma, só que o cérebro já atrofiou. E aí é muito mais difícil para você exercitar o músculo, que é o cérebro, depois de velho. Então, gente, transformação de caráter, transformação de mente. Não adianta nada você querer mais do Senhor, só que não vir também daqui, ó, trabalhar a tua mente, trabalhar o teu intelecto. Amém? Amém. A pessoa que está no nível da cintura, ela tem uma situação, ela tem medo do sobrenatural do Senhor. Algumas pessoas, né? Tem medo do sobrenatural do Senhor, tem medo dos dons do Senhor, dons de língua, dons de interpretação, dons de cura. Então ela começa a falar, não, esse lado eu não quero entrar. Eu quero ficar só aqui. Aqui tá bom, eu já estou orando, já estou lendo a Bíblia de vez em quando. Eu não quero esse lado sobrenatural porque dá medo isso aí. Pessoa do nível da cintura é assim, irmão, tem medo do sobrenatural do Senhor, tem medo da unção do Senhor, tem medo de... Eu vou falar uma coisa, talvez alguns ficam bravos, ficam meio tristes, meio constrangidos, mas pensa o seguinte, nós estamos aqui na igreja, aí você está louvando, aí você quer chorar, porque acontece isso. Muita gente chora, muita gente pula. Eu pulo, eu gosto de pular. E aí, se você pensar assim, não, mas o que o outro lado vai pensar de mim? O que a denominação da igreja vai pensar de mim? Vai achar que eu virei pentecostal? Entendeu? Esse é o cara que pensa do lado que está no nível da cintura. Ele tem medo que os outros vão falar dele, que os outros vão pensar dele. Essa é a pessoa que está no nível da cintura. Você percebe, irmão, que até o nível da cintura, os versículos vai dizendo que eu fui para frente, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Se vocês lerem o versículo 5, ele diz o seguinte: finalmente mediu mais 500 metros e o rio era tão fundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nada. Vou repetir. Finalmente mediu mais 500 metros. Então já foi 2 quilômetros, irmão. 2 quilômetros de rio. E o rio era tão fundo que eu não podia atravessar. Eu não podia atravessar. Ou seja, a partir daquele momento, que você está num nível de intimidade enorme, de Deus, de profundidade, você fala assim, ó, daqui para frente é só o Senhor que controla a minha vida. Daqui para frente, irmão, eu não consigo mais caminhar. Se você vai na praia com o nível da cintura, você já anda assim na praia, com a água na cintura, você já anda meio assim, porque é difícil. Agora imagine submerso. Ele fala o seguinte: esse nível espiritual, eu não consigo caminhar com minhas próprias pernas, eu não consigo controlar a minha vida, é o Senhor que controla a minha vida daqui para frente. E esse nível, eu falo o seguinte, é o nível do mover do Espírito Santo do Senhor na nossa vida. Aqui, irmãos, a coisa acontece. Aqui é maravilhoso, aqui é maravilhoso. Eu clamo ao Senhor que eu quero uma geração que se mova no Espírito. Eu quero uma geração que ela, onde ela vá, ela consegue gerar vida e vida em abundância das pessoas. Eu quero uma geração que ela se preocupe com as pessoas que estão lá fora. Eu quero uma geração onde ela se mova somente pelo Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Oh Deus, que poderoso. Nós possamos ser a geração eleita, a geração santa, sacerdotes do Senhor, para pregar o teu Evangelho, Deus, em nome de Jesus. Sim. Esse nível que eu estou falando, de total dependência do Senhor, é um nível de profundidade espiritual. Diz comigo, profundidade espiritual. Profundidade espiritual. Nadando no Espírito. Nadando no Espírito. Dependência total do Senhor. Dependência total do Senhor. E o mais importante, amigo íntimo de Deus. Amém. Mas como assim, Jorge? Amigo íntimo de Deus? Nós vamos chegar lá. Vocês vão ver. Esse nível, irmãos, é aquele que fala o seguinte, versículo 9.
Lembra que o rio está indo para o Mar Morto não tem vida nenhuma. Em todo lugar por onde esse rio passar, haverá todo tipo de animais e de peixes. O rio fará com que as águas do mar fiquem boas, e ela trará vida por onde passar. Irmãos, o que quer dizer isso? Se você está com um nível de intimidade grande com o Senhor, aonde você for, todo mundo vai ver que você é uma pessoa diferente. Amém. Você já foi num lugar, eu já tive essa felicidade de eu estar conversando com alguém, a pessoa fala assim, viu, mas você é diferente. Eu não sei, parece que alguns falam assim, você tem uma energia, né? Eles falam assim, tem uma energia diferente, sabe? Gente, o Espírito Santo do Senhor na nossa vida, isso é maravilhoso, maravilhoso. Eu gosto tanto. Se todo mundo, eu até falo o seguinte, parece meio fora do que eu vou dizer, mas Deus, Ele, ao mesmo tempo que Ele gosta que você tenha familiaridade com Ele, ao mesmo tempo que Ele não gosta que você tenha familiaridade com Ele. Para quê? Para chegar e fazer isso aqui, ó. Vem cá, levanta. Familiaridade é, Stephanie, você está indo muito bem, continue assim, continue a pregar a palavra, continua gerando vida na vida das pessoas. E o que é não sendo familiarizado? Stephanie, olha o que você fez. Vai lá pedir perdão. Isso não é certo o que você fez. Entendeu? O Espírito Santo do Senhor, Ele quer, ao mesmo tempo que você seja familiar com Ele, mas ao mesmo tempo Ele não quer que você seja familiar com Ele. Agora, olhando para o nosso lado, muitas pessoas falam assim, não, eu tenho a presença do Senhor na minha vida. E a pessoa vira rotina, ela acostuma com a presença do Senhor, que uma hora ela esquece que ela tem o Senhor na vida dela. Porque ficou tão familiar para ela o Senhor na vida dela, que ela nem lembra. Ela nem lembra. Ou às vezes ela lê a Bíblia, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Amém, amém. Ela nem meditou no que ela leu, porque virou rotina. Virou tão familiar, que ela nem lembra que ela tem a presença do Senhor na vida dela. Gálatas 2,20 diz o seguinte, para quem anda nesse nível de profundidade: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Amém. João 3,8 diz o seguinte: o vento sopra por onde quer, você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos aqueles que são nascidos no Espírito. Amém. Aleluia. Isso é maravilhoso, irmãos. Alguns podem dizer o seguinte: mas Jorge, a salvação não é de graça? Mas por que você precisa renunciar a tudo isso aí? A salvação não é de graça, irmãos? A salvação é de graça. Mas a manifestação do reino de Deus aqui na terra não é de graça. Isso você tem que renunciar. O que quer dizer isso? A gente tem um costume errado. Eu digo costume errado. Por exemplo, Fernando, eu levei você na igreja, não levei? Você não está na igreja agora? Amém. Eu podia muito bem ter o costume seguinte: por que eu queria levar o Edmundo na igreja? Para que quando o pastor fizesse um apelo, ele viesse aqui na igreja, aqui na frente, e falasse: Senhor, eu aceito o Senhor como meu Salvador e Senhor da minha vida. Amém. Salvação. Ele ganhou a salvação. Se eu não for lá e discipular ele, mentorear ele, ele vai ter só a salvação. A salvação é de graça. Mas Jesus, quando ele veio na terra aqui, ele não veio só simplesmente pela salvação das pessoas. Ele veio para manifestar a graça dele, manifestar o reino dele aqui na terra. Então o que quer dizer isso? Eu posso muito bem ter falado assim, ter sido um orgulhoso com o Edmundo. Podia muito bem ter falado: não, o Edmundo está salvo, fechou, vou atrás de outro. Não é assim, irmãos. Não é assim. Você tem que discipular a pessoa, você tem que mentorear a pessoa, você tem que orar com a pessoa que você ganhou ela para Jesus. E ela também tem que caminhar, porque a responsabilidade de você subir de níveis espirituais, subir de nível com intimidade com o Senhor, é sua responsabilidade. Não é responsabilidade do Senhor te colocar num nível maior, é sua. É você que tem que renunciar à sua vida, renunciar às coisas do mundo, para crescer em nível espiritual com o Senhor. É você, não é Deus. Deus, ele faz a parte dele, mas você tem que dar o primeiro passo. É você que tem que fazer. O que quer dizer com isso? O Edmundo ganhou. O Edmundo veio para a igreja, ele ganhou a salvação. Mas a manifestação do reino, que é a evangelização, e gerar vida onde é morte, é a responsabilidade dele. Amém. Entendeu? Amém? Agora, esse aqui eu acho maravilhoso, irmãos. Maravilhoso. Eu quero que vocês prestem muita atenção. Em Mateus 17, 1 e 2 diz o seguinte: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro,
Tiago e João e levou-o a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Vou repetir. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, 3 discípulos. Eles levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Irmãos, Jesus ele fez o quê? Levou eles em particular. Vem vocês três aqui. Você fica em pé. Digamos que tem 12 discípulos aqui. Jesus fez o seguinte: Pedro, Tiago, João, venham comigo. Eu vou levar vocês a um alto monte. Mas ele não tinha 12 discípulos? Por que ele levou só 3? Por que vocês acham que ele levou só 3? Pode ficar aí. Intimidade. Os 12 andavam com eles. Os 12 faziam o reino Os 12 andavam com Jesus. Mas por que ele levou só 3? Intimidade. Esses 3 estavam mais íntimos do Senhor do que os outros. Então eles levaram eles em particular com o alto monte, e ali ele manifestou a glória dele. Irmãos, o que quer dizer isso? Pode sentar. O que quer dizer isso? Repete comigo. Alto monte. Quarto de oração. Meu quartinho de guerra. Meu quartinho com Jesus. Alto monte. Isso é alto monte. Quando Jesus ele falou assim, venha, é que ele queria manifestar a glória para aqueles 3. Isso ele só faz com quem tem intimidade. Ele não revela coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais para quem está em nível joelho, nível raso, nível superficial. Não, irmãos. Aqui é nível de profundidade com o Senhor. Então quando você está na sua casa orando, tenha um canto, sempre tenha um quartinho de oração. Porque Deus ele é assim, irmãos. Eu peço comigo. Ô Jorge, não, vou pegar a Stephanie, minha esposa. Se a Stephanie vir hoje aqui orar e falar comigo, vou mostrar umas coisas para ela que eu não mostro para ninguém. Se o pastor vir aqui orar, eu vou falar para ele umas coisas que eu não falo para ninguém, porque eu só falo com aqueles que têm intimidade comigo. Entendeu? Então quando Jesus ele chamou eles em particular, é porque é em particular mesmo, irmão. Ele queria manifestar, imagina, o seu rosto brilhou como o sol e as suas roupas ficaram brancas, resplandeceu. Pensa o seguinte: Pedro, Tiago, todos os apóstolos, mas Pedro, Tiago e João, viram Jesus curar? Viram. Viram Jesus fazer milagres? Viram. Viram Jesus contar parábolas? Viram. Mas aí eles tinham uma ótica diferente, uma visão diferente. Aquilo para eles era novo. Aquilo para eles era extraordinário. O que quer dizer com isso? Jesus, naquele alto monte, ele fez cura? Agora ali? Não. Ele realizou milagres? Não. Ele contou parábolas? Não. O alto monte na Bíblia, para vocês entenderem, era ele. Então Jesus ele não curou naquele momento, ele não realizou milagres, ele não contou parábolas nem nada. Ele foi apenas quem ele é. Ele foi apenas quem ele é. Ele foi apenas quem ele é para aqueles que têm intimidade com ele. Em João 15,15, por que eu disse amigos íntimos de Deus? Em João 15,15 diz o seguinte: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que fazer, o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos tenho chamado de amigos, pois tudo que eu ouvi do meu Pai eu compartilhei convosco. Eu chamo vocês de amigos. Esse nível de intimidade, com o Senhor que você tem para o Senhor é um nível de crescimento espiritual maravilhoso, onde você realmente gera vida onde há morte, onde as folhas nunca murcharão, as árvores sempre darão frutos. O que quer dizer isso, irmãos? Aonde você ir, você vai gerar vida naquelas pessoas e vida em abundância. Amém? Aonde tem aquelas pessoas mortas espiritualmente, mortas fisicamente, mortas emocionalmente, ali você vai gerar vida para eles. Entendeu?
Eu digo assim, a partir do momento que você tem esse nível de intimidade, esse nível de profundidade com Deus, você vai orar por uma pessoa, vai orar por um doente, ele vai ser curado, irmãos. Entendeu? Você é um instrumento nas mãos do Senhor. Você vai orar por um demoniado, ele vai sair o demônio. Ele está sendo usado pelo Senhor. Você está num nível de intimidade muito maior que todos eles, todas as outras pessoas. Amém? Quem quer estar num nível de amizade íntima com o Senhor? Levanta a mão. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Só quero que vocês repetem comigo. Eu quero estar num nível de intimidade com Deus, onde eu seja um amigo íntimo dele. Aonde eu passar, eu possa gerar vida, aonde tem morte. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Estou terminando, irmãos. Terminando. 5 minutinhos. Então vocês entenderam? Nível raso, superficial, é nível de maturidade. Você não tem maturidade cristã no nível superficial. Nível de joelho é nível de crente domingueiro. Não seja crente domingueiro, pelo amor de Deus. Seja crente todos os dias, não só no domingo. Sala de oração, eu não falei, acabei esquecendo, gente. Tenha um tempo, venha aqui orar. Sala de oração maravilhoso. Tenha um momento íntimo na sua casa, no seu quarto, com a sua esposa, com o Senhor, intimidade. Eu falo para a Stephanie, nós vamos orar junto, mas também eu quero orar sós com o Senhor. Eu tenho tempo junto com ela, orando com o Senhor, mas também a sós. Sala de oração, venha na segunda-feira, irmãos. É tão bom a gente orar em comunhão um com o outro. Isso é maravilhoso para a igreja. É maravilhoso para o fortalecimento da igreja. Amém? Então não seja tornozelo, não seja joelho, não seja cintura, mas seja alguém que nada no Espírito. Amém. Agora eu digo uma coisa para vocês: não é de um dia para o outro. Não é um dia que você vai chegar e vai estar nadando. Não é assim, irmãos. Isso é um processo, isso é uma caminhada. Você não vai chegar e acordar e falar: oh, nossa, agora eu estou mergulhando. Sabe por que eu digo isso? Uma pessoa que não sabe nadar, se você jogar ela no mar, o que vai acontecer? Ela vai morrer afogada, porque ela não sabe nadar. É a mesma coisa na vida espiritual. Você tem que caminhar aos poucos, no raso. Aí você aprende a nadar no joelho. Aí você vai fazendo mais um esforço, aprende a nadar, chega na cintura. E aí vai chegar um nível que você vai falar: agora eu sei nadar. Mas a partir desse momento na vida espiritual é o Senhor que controla, não você. Amém. Tem uma pregação do David Leonardo que é muito bonito. Claro que não tem nada a ver com a pregação dele, mas o título que ele colocou, o tema dele é Solte o Seu Controle. Eu achei maravilhoso aquilo lá. Que aí ele deu o exemplo do videogame. Quando nós é criança, a gente fica com o controle de videogame e não quer soltar, não quer deixar o outro jogar. E eu pensei o seguinte: nós somos a mesma coisa. Nós temos que deixar o Senhor controlar a nossa vida. Nós temos que soltar o controle. Então repete comigo: eu solto o meu controle. Eu solto o meu controle. O controle da minha vida. E deixa o Senhor controlar ela. Aleluia. Aleluia. Irmãos, feche os seus olhos onde vocês estão, abaixe suas cabeças. Começa a refletir um pouquinho em tudo que eu falei aqui. Começa a olhar e pensar: Senhor, será que eu estou no nível do tornozelo? Será que eu só estou indo na igreja por causa de um entretenimento, por causa de um louvor bacana, de um pregador bacana? Será que eu estou no nível de joelho? Eu só vou na igreja para bater ponto? Será que eu estou no nível da cintura, que eu até aprendo mais o Senhor, mas não quero ter um nível de intimidade maior? Começa a refletir sobre isso. Começa a pedir para o Senhor: eu quero ir mais longe. Eu quero ir mais longe, eu quero ir mais longe, eu quero caminhar até na profundeza, Senhor Deus. Eu quero caminhar até o Senhor estar controlando a minha vida por completo. Começa a pedir isso para o Senhor agora: Senhor, controle a minha vida, Pai. Controle. Se é alguma coisa que eu tenho que renunciar, Pai, que eu renuncie, Pai. Se existe alguma coisa que eu preciso tirar, que está me atrapalhando de viver com o Senhor, de viver num nível de intimidade, tire isso de mim. Se você está no nível raso, não tem problema, irmãos. É uma caminhada. O que você não pode ficar é parado no nível raso. Se você está no nível de joelho, não tem problema. É uma caminhada, é um processo. É um processo.
O nosso alvo é o Senhor, o nosso alvo é mergulhar no Espírito Santo do Senhor. Então comece a refletir nesse momento: Senhor Deus, eu não quero estar nesse nível superficiais, eu quero mergulhar no oceano do Espírito Santo do Senhor, eu quero mover o Espírito Santo, Pai. Oh, nós somos templo, nós somos morada do Espírito. Jesus disse: quem crê em mim, fluirão rios de águas vivas do seu interior. O que quer dizer isso? Quando você tem intimidade com o Senhor, quando você tem intimidade com Ele, aonde você passar, irmãos, ali será gerado vida, aonde a morte, casamentos destruídos serão construídos novamente, pessoas que estão tristes serão felizes, pessoas que estão abatidas, você irá trazer alegria do Senhor, a palavra do Senhor na vida deles. Oh Deus Todo-Poderoso, Pai, flua Espírito Santo neste lugar, Pai. Flua Espírito Santo na vida de cada um aqui, Pai. Senhor Deus, eu também tenho coisas para renunciar na minha vida. Eu não sou perfeito, só o Senhor é perfeito. Eu tenho coisas para renunciar na minha vida, Pai. Eu quero cada dia mais, Pai, crescer em profundidade, Pai, crescer em intimidade com o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Se essa mensagem, irmãos, tocou o seu coração, se você entende também que precisa crescer ainda mais em nível de intimidade com o Senhor, vem aqui na frente, vamos orar por você. Eu já estou aqui na frente porque eu ainda tenho coisas para renunciar na minha vida. Eu ainda tenho coisas para renunciar na minha vida. Eu não estou 100%. Eu tenho Netflix? Eu tenho Netflix. Às vezes eu quero assistir uma Netflix e naquele momento eu deveria estar orando. Eu tenho celular? Tenho celular. Às vezes eu não deveria estar olhando o celular, Facebook, rede social, Instagram. Eu teria que estar com o Senhor, orando, louvando, adorando Ele. Então eu sei, quando eu preparei essa mensagem, Deus tocou profundamente no meu coração. Tocou primeiramente em mim, porque também tinha coisas na minha vida que eu deixava eu controlar, não o Senhor controlar. E nessa noite você peça ao Senhor: Pai, controle a minha vida, governe a minha vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aqueles que estão sentados, estenda suas mãos. Vamos orar nesse momento pela vida de cada um aqui, pela vida dessas pessoas que entenderam que precisam crescer mais e mais, que precisam ter mais um nível de intimidade com o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós te amamos, Pai, nós te queremos mais e mais, Pai. Nós temos sede de Ti, Senhor Deus, nós temos sede da Tua palavra, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, vai tocando, Senhor Deus, no coração de cada pessoa que está aqui nesse altar, Pai amado. Vai, Senhor Deus, fluir o Espírito Santo do Senhor na vida de cada um aqui, Deus. Toca, Pai, quebrando os corações aqui nesta noite, Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós profetizamos, Pai, que esse ano de 2020 será um ano de transformação, um ano de cura, um ano de milagre, onde casamentos serão restaurados, onde famílias serão restauradas, onde pessoas terão um nível de intimidade cada vez maior com o Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, eu clamo por essas pessoas aqui, Pai. Enche a vida delas com o Teu amor, enche a vida delas com a Tua graça, Pai. Enche a vida delas, Pai, com a Tua plenitude, Senhor Deus, em nome de Jesus. Pai amado, manifesta a Tua glória hoje aqui, manifesta a Tua glória nessas vidas, Pai. Nós queremos mais, nós queremos mais, nós queremos mais, Senhor Deus. Mais de Ti, Senhor Deus, mais do Teu Espírito Santo. Nós queremos viver o sobrenatural, Senhor. Nós queremos, meu Pai, colocar a mão sobre os doentes e eles serem curados, Pai. Não por nós, mas pelo Senhor, pela Tua graça, pela Tua glória, Senhor Deus. Manifesta a Tua glória hoje aqui, Senhor Deus. Manifesta o Teu reino sobre essas pessoas, Pai. Que nós possamos cada dia mais, meu Pai, crescer em intimidade contigo, Pai. Que cada dia mais nós possamos buscar o Senhor mais e mais, mais e mais, mais e mais, Senhor Deus. Que esse ano de 2020 seja um ano de transformação, um ano de manifestação da Tua glória, um ano onde o Senhor irá tocar os nossos corações e nós iremos crescer e crescer em intimidade em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia. Salve o Senhor nesse momento, dá um brado de vitória, aplaude o Senhor nesse momento. Aleluia, glória a Deus. Continue aí, irmãos, pode continuar aí. Eu vou colocar uma música. Continue orando, continue falando com o Senhor. Eu vou colocar uma música e vocês reflitam com essa música.
Reflita com essa música fale com vocês profundamente, profundamente. Adoramos, Pai. Fala conosco, Deus. Fala conosco, Pai. Nós queremos, meu Pai, ter um nível de intimidade maior com o Senhor. Um nível de intimidade maior, Pai. Nós queremos crescer, Pai. Crescer, Pai, com o Senhor mais e mais, mais e mais, Pai. Em nome de Jesus, Deus.
Senhor tocou no meu coração poderosamente. Tocou no seu também? Aleluia, aleluia. Que você possa levar essa palavra para a tua casa e que você possa, a cada dia mais, pedir para o Senhor: Senhor, que eu cresça, Pai. Que eu cresça, Pai. Que eu cresça em intimidade com o Senhor. Que o Senhor cresça na minha vida mais e mais, Senhor Deus. A caminhada, irmãos, é uma caminhada. A gente vai renunciando aos poucos, vai renunciando. Não é de um dia para a noite, não é de um dia para o outro. É uma caminhada. Mas a cada dia o Senhor, Pai, me dê ousadia, Pai. Me dê força, Pai. Senhor Deus, alegra o meu coração a cada dia, Pai, para suportar, Pai, as dificuldades. Porque a gente não vai ter a vida 100% maravilhosa. A gente tem algumas preocupações, mas o Senhor conosco, nada nos faltará. Amém. Aleluia. A salva, Pai. Quero agradecer a presença de todos vocês. Que essa chama do Espírito Santo permaneça em nossos corações. Que essa chama do Espírito Santo acenda poderosamente na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que você vá, possa fluir nessa água do Espírito. Amém? Deus nos abençoe. Um bom retorno aos seus lares. Uma boa semana, uma semana cheia de Espírito Santo. Amém? É onde você colocar as tuas mãos, a bênção vai acontecer, vai prosperar. O fruto do trabalho da sua mão vai prosperar. Em nome de Jesus. Deus nos abençoe. Dê um abraço no seu irmão, dê um abraço na sua irmã. E tenha uma ótima semana em nome de Jesus. Amém? Vamos em paz. Senhor Deus Todo-Poderoso, declaro essa palavra de Deus, eu coloco o Senhor na vida do teu filho.